Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Cristão, começando no marketing digital. Por que cristão? Porque essa é a minha maior missão, é o meu estilo de vida, tá? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo Jesus através do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz. Tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Leandro Mendes. Eu vou me apresentar. Eu creio que eu não me apresentei nos outros vídeos. Tenho 39 anos. Sirvo a Deus já tem 16 anos já. Sou casado. Tenho um filho. Tem 9 anos de idade. E você que é cristão sabe a luta que é, a guerra que se manter na fé. Sem o Espírito Santo não tem como, sem a sabedoria de Deus não tem como. Prova disso são os inúmeros casos de pessoas que eram fiéis a Deus e na caminhada eles tiraram o foco da prioridade que é o reino de Deus, que é a fidelidade, que é o coração puro, e se deixaram ser enganados, iludidos por esse mundo. Mas eu vou provar para você que é possível sim você vencer financeiramente, que é possível sim você desfrutar do melhor dessa terra, que é possível sim você ser cabeça e não cauda, como a palavra de Deus diz, porém não vai ser de um dia para o outro, de um ano para o outro, vai ser conforme a sua fé no decorrer do tempo, tá bom? A minha história, resumidamente, é essa. Eu me converti no ano de 2002, casei no ano de 2005, no Rio de Janeiro, tá? E isso foi aquela vida bem, vamos dizer assim, pobre mesmo, bem pobre. As pessoas falam humilde, mas não é. Pobreza não tem nada a ver com humildade, tá? Não tem nada a ver. As pessoas falam isso para elas se sentirem bem. Na pobreza, ela é pobre financeiramente, ela não tem recursos, dinheiro. Então, eu casei literalmente pela fé. Pela fé. Teve tudo certinho, teve o casamento, o enxoval, teve tudo certinho, mas tudo limitado, né? Mas teve, graças a Deus. Então eu casei em 2005, na época eu era servente de pedreiro, olha só, servente de pedreiro. Eu lembro que eu ia quebrar uma escada, a escada era, o cimento era verde, eu chegava em casa com a mão cheia de calo, em bolha, carne viva. Era servente de pedreiro e começou a minha luta, a minha guerra. Casado, servente de pedreiro ganhando mal e fiel a Deus. E eu não tinha aquela visão de crescer, de vencer, de prosperar. Eu não tinha aquela visão de glorificar a Deus financeiramente. Não. Não tinha muitas crenças limitantes, muitos pensamentos errados. Então, graças ao meu bom Deus, o meu foco sempre foi a fé, o espiritual, a salvação e depois a família. Então, nesses anos, Deus foi me abençoando, né? Me abençoando financeiramente conforme eu fui plantando no decorrer do tempo. De servente de pedreiro, eu fiz um curso de eletricista, passei para ajudante de eletricista, logo depois eletricista profissional, e foi mudando o meu padrão de vida, né? Eu fui crescendo, a minha esposa fez uma faculdade, ela se formou, foi indo, isso no Rio de Janeiro, até chegar o tempo aonde que o meu filho nasceu e
tinha e eu já estava trabalhando já, porque Deus já tinha abençoado, né? Numa multinacional como eletricista industrial. Aí eu fiz o curso de eletrotécnico, né? Isso com a minha mente abrindo no decorrer do tempo. Estava trabalhando de eletrotécnico, até que o meu filho nasceu, mas, como sempre, na vida da maioria dos cristãos que não são ricos, a maioria dos cristãos são pobre ou classe média. A maioria é pobre, né? Ou classe média. Classe média ali. A minoria, bem pouca mesmo, são consideradas ricas. Isso tem um motivo, tá? Isso tem um motivo. Isso é espiritual. Isso é espiritual, é estratégia do diabo. Porque o diabo sabe que se o cristão ele tiver próspero financeiramente, ele vai financiar o reino de Deus. Ele vai dar testemunho. As pessoas vão dar crédito no que ele está falando. Entende? O diabo sabe disso. Que quando uma pessoa ela tem prosperidade financeira, a maioria das pessoas elas ouvem e são submissas. Prova disso é se você conhece alguém que é rico, que é próspero, que tem muito dinheiro, mas ele só fala besteira. Ele tem uma má índole, ofende, enfim, mas está todo mundo ali bajulando ele porque precisa dele, porque depende dele, ou porque está sujeito a ele, porque talvez é um funcionário, enfim. Pegou o espírito? Então, o que o diabo não quer é que o cristão enriqueça, prospere, tá? Então, esse canal é para que você venha estar prosperando, porque esse meio, o marketing digital, é o que vai ocasionar, no tempo de hoje, escravo se tornar governador. É o que vai ocasionar aqueles que estão atrás das malhadas se tornarem generais de guerra, como foi Davi. É nesse tempo. Mas a pessoa ela tem que estar sendo fiel a Deus e atenta àquilo que Deus ele vai falar com ela. Então, voltando à história. Então, nasceu o meu filho em 2011. 2011 nasceu o Leonardo. E eu já estava trabalhando numa multinacional, estava ganhando para o meu padrão de vida e para o bairro aonde que eu morava razoavelmente bem. Então, estava morando, a minha esposa não precisava trabalhar, ela parou de trabalhar para cuidar do meu filho. O meu salário dava para manter a casa e custear tudo. Eu tinha uma moto, um carro. E a única coisa que eu não tinha era tempo para o meu filho e para a minha família. E isso me angustiava. Por quê? Porque eu pensava, do que adianta, cara? Eu tá tendo o dinheiro para manter a casa, para comprar as coisas para o meu filho, se eu não tenho tempo para estar com ele. Então aquilo estava me agoniando. Trabalhava numa multinacional, mas para mim ir para o serviço eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Resumindo, eu saía, o meu filho estava dormindo, eu chegava, o meu filho estava dormindo. Então essa é a realidade de muita gente hoje. Entende? Fora que ainda tinha a obra de Deus, a igreja. Eu chegava atrasado, tinha dia que eu nem ia. Então eu só estava indo no domingo. Até isso não estava legal. Até o dia que eu tomei uma decisão. Eu vim visitar o meu amigo numa cidade litorânea, a qual eu moro hoje. Pacata, sem indústria. E eu fui ler a Bíblia. E eu li aquela passagem. Sai do meio
tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu tomei a decisão de largar tudo no Rio de Janeiro e vim para São Paulo, cidade de Caraguatatuba, ali, litoral norte, tá? E vim para São Paulo, larguei tudo lá, pedi para ser mandado embora, peguei o dinheiro da rescisão. Isso tudo com a minha esposa também já tinha desejado isso, porque eu já tinha conversado com ela o que a gente queria, que era priorizar a nossa família, o convívio com o nosso filho, ter tempo com ele. E a gente fez um cálculo e planejamos, fizemos um planejamento com risco, arriscado. Não foi nada assim da nossa cabeça, não. A gente orou, pediu confirmação a Deus, Deus deu a confirmação e nós agimos a fé. Pedi a demissão do emprego, peguei o dinheiro da rescisão, vendi a moto, vendi o carro, vendi os móveis todinho, vendi tudo. A casa era de aluguel lá, e vim para Caraguá só com o dinheiro para me manter durante um ano. Vim para Caraguá, aluguei uma kitnet imobiliada e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque todo o dinheiro, entre aspas, que eu tinha ganho, ou o que eu poderia ganhar mais naquela firma que eu estava, que eu poderia subir de cargo, nem se compara e nunca irá se comparar ao tempo que eu vivi com o meu filho e com a minha família aqui. Entende? Então, qual é a visão que eu passo? A prioridade que você tem que priorizar é Deus, sua salvação. Isso não tem acordo com nada e nem com ninguém. Segundo, você tem que priorizar a sua família. Porque não adianta você enriquecer, não adianta você ter dinheiro, não adianta você prosperar, não adianta você às vezes criar um patrimônio, mas se você não prioriza Deus e você não prioriza em segundo lugar a sua família e a si mesmo, você não aprende a amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Tem gente que não ama a Deus, não ama a si mesmo e não ama o próximo. Ele não consegue amar, não é porque ele não quer, não. Ele não sabe, ele não consegue amar a própria família, ele não consegue amar a si mesmo. Porque ele está em busca das demais coisas que seriam acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. A sua justiça é sermos justos, né, nessa terra. E ser justo nessa terra não é fácil sem o Espírito Santo e se não tiver uma comunhão com Deus, com os irmãos na congregação. Porque é lá que a gente aprende com os acertos das pessoas e principalmente com os erros, que hoje elas mais erram do que acertam. Essa é a verdade. Tu vai para a igreja, tu vê mais erro do que acerto. Mas Deus seja louvado, porque a gente aprende com os erros dos outros e não precisa passar pelo sofrimento que eles estão passando. Então, Deus me deu essa direção e essa visão. Então, nos primeiros anos que eu estava buscando a Deus na igreja, foi para receber o Espírito Santo, foi para entrar no reino de Deus, ter um coração puro, e isso eu alcancei. Aí Deus falou assim, ó, beleza, você alcançou, agora o mais difícil é manter e crescer, fazer isso crescer. E eu fui colocando em primeiro lugar e até hoje coloco. E depois eu fui aprender a valorizar a família, a minha família, as pessoas ao qual eu tomei essa atitude que não foi fácil, não é fácil, mas é possível, tá? E vim para Caraguá, onde foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu morava numa cidade, numa metrópolis onde a bandidagem tá demais, a violência tá demais. Quando eu morava lá, eu fui assaltado 2 vezes. Então, prova disso que eu estava no carro e iam me assaltar com o meu filho na cadeirinha com meses ainda.
Foi o próprio Deus que livrou, que ele tirou a arma da minha direção e apontou para outro carro que era mais novo. E eu passei reto. Mas isso também me levou a tomar essa decisão e vim para Caraguá. Então eu fiquei um ano trabalhando por conta de parte elétrica, fazendo poucos serviços, sendo que agoniado. Por quê? Porque eu trabalhava na área da elétrica, mas eu não gostava, entende? Eu não gostava da área da elétrica. Eu sempre gostei de mexer com carro, né? E eu não gostava. Resumindo, Deus conhece o desejo do nosso coração. Eu fiquei um ano aqui e não foi para frente, até que eu arrumei um emprego em uma troca de óleo. Em uma troca de óleo. Deus me fez lembrar que eu tinha feito um curso quando eu era adolescente de lubrificador. Aí eu arrumei um emprego numa troca de óleo, fiquei lá um bom tempo na troca de óleo, não, fiquei lá 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, eu não lembro, mas foi uns 2 anos e pouco lá. Saí de lá porque eu sempre quis ser cabeça empreendedor, fiz acordo, abri uma firma com o MEI, troca de óleo delivery. Se você quiser, eu vou deixar na descrição para você dar uma olhada lá. É Léo Lube. De vez em quando eu ainda troco eu troco na minha folga, que hoje eu trabalho em posto de gasolina. Abri, foi uma guerra danada. Resumindo, deu tudo errado. Deu tudo errado, graças a Deus, porque deu tudo errado, porque quando dá errado, a gente aprende. Então eu fui aprendendo na prática o que é empreender, o que é você trabalhar para você mesmo. Eu fui aprendendo, vendo a dificuldade que é de você abrir uma empresa, de você manter, de você sozinho, você ter que captar cliente, você fazer marketing, você atender, você comprar. Você sozinho, você é todos os setores, e não é impossível você crescer e vencer sozinho, não dá. Prova disso foi o que eu fiz, e não dá. Então eu errei em todas as áreas, administrativamente, enfim, eu fui aprendendo, fiz dívida pra caramba, mas ganhei experiência, entende? E aprendi. Resumindo, fiquei acho que uns 2 anos trabalhando para mim mesmo. A história é grande. Comecei de bicicleta, depois comprei um Gol, e depois uma moto cargo, e vendi a moto. Nossa, foi punk. Mas foi muito bom. E nessa eu descobri, é isso que eu gosto, de trabalhar com carro. Até que eu tive que voltar ao mercado de trabalho, porque eu criei dívida, veio pandemia, e o negócio ficou insustentável manter. Aonde Deus me deu a direção de arrumar um emprego no posto de gasolina, que é serviço essencial. Logo a pandemia estava começando, acho que há uns 2 anos atrás, né, que começou. Muita gente não acreditava que ia dar nisso tudo, nem eu. Passava pela minha cabeça que ia parar tudo, mas eu arrumei um emprego no posto de gasolina na troca de óleo e de frentista, ao qual eu tô até hoje. Tem 2 anos que eu tô lá trabalhando, tá? Aí quando eu fui trabalhar lá, aí Deus já me deu a direção. Ô Leandro, eu quero que você enriqueça. Quero que você fique rico. Isso mesmo. Eu quero você rico. Eu vou fazer você rico. Não só você, mas uma grande parte dessa geração que me serve, eu vou enriquecer nesse final dos tempos para me servir, porque eu tô voltando. Tá bom. Mas como que eu vou ficar rico?
Foi aí que Deus ele falou comigo. Sabe por que você não é rico, Leandro? Porque você não aprendeu. Você não busca aprender. Você fica muito fechado nesse teu mundinho, com crenças limitantes. Sabe? É trabalho, casa, igreja. Igreja, trabalho, casa. Tem algum milionário lá na sua igreja? Eu falei, não. Então como que você vai ser um? Você vai aprender com quem? Tem algum milionário lá na sua igreja? Não. Então vai ler livros, Leandro. Vai ler livros. Vai buscar milionários na internet que já me servem, que são fiéis a mim. Começa a ouvir eles, o que eles fizeram. Entende? Foi aí que eu comecei a ouvir o Jorge Motiva. Depois você vê, Jorge Motiva. Se o Jorge Motiva vê esse vídeo, um abraço para você, Jorge Motiva. Tá? Deus te abençoe. Jorge Motiva, Pablo Marçal. Pablo Marçal, esse aí abre a mente de qualquer um. Esse é usado para libertar a mente das pessoas. Pablo Marçal, Tiago Brunet, grande homem de Deus, sabedoria, Tiago Brunet. Foi aí que eu comecei a ouvi-los, né? A ler livros, Pai Rico, Pai Pobre, Uma Mente Milionária, Trabalhe 4 horas por semana, enfim, e vários outros livros que eu já li. Mas o que eu descobri é que a riqueza, a mentalidade de prosperidade, ela não entra rápido, ela não entra de uma vez só. Ela não entra... você tem que criar um hábito, mudar hábitos. Então, nesses 2 anos de lá para cá, eu mudei e estou mudando os meus hábitos. Não vejo mais televisão, não assisto mais televisão, não perco mais o meu tempo com muito entretenimento. Entretenimento? Ficar vendo séries, filmes. Não, acabou. Porque a minha rotina antes era descansar. Não, eu vou descansar. Vou chegar em casa, vou ver uma televisão, vou ouvir um hino, né? Eu vou sair. Não. Agora, de 2 anos para cá, não. É só estudando. É só estudando. É só mudando a minha mente e descobrindo quantas crenças limitantes que a gente tem, que o cristão tem, e que impede que Deus venha fazê-lo rico. Porque o espírito dele é grande. O espírito do cristão, o coração do cristão, ele é grande. Ele é rico, mas a mente é pobre. A mente é pequena. A mente é incrédula em questão da vida financeira, da vida profissional. Porque ele aprendeu a ser pobre. Entende? Então, eu nasci de uma família pobre, sem recursos. A maioria dos que servem a Deus nasceram de uma família pobre. E foram ensinados a ser pobre. É tipo assim, pobre é melhor ser um pobre salvo do que um rico e ir para o inferno. Isso não existe. Isso não existe, isso é uma mentira, isso é uma crença que te limita. Por quê? A pessoa, ela crê que ela não vai ser rica, porque se ela for rica, ela vai correr o risco de ir para o inferno. Isso não existe, pô. Isso é uma mentira do diabo, para deixar o cristão cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico e longe da salvação. Então, há uma luta, há uma guerra. O rico tem aversão ao cristão, porque pensa que o cristão vai para a igreja só para se confortar, vamos dizer assim, que é um alívio, que é uma válvula de escape pelo sofrimento que ele vive, que é a pobreza. Então, e
o rico tem aversão ao cristão, porque muitas das vezes os próprios cristãos condenam o rico, né? Já fala que ele vai para o inferno. E os cristãos pobres têm aversão à riqueza, aos ricos. Então, nem o rico aprende com o cristão, que estar numa condição talvez de pobreza financeiramente, mas é rico espiritualmente, pode ensinar para ele valores espirituais, pode ensinar para ele valores de como se comportar com a família, enfim. E ele não se deixa ser ensinado pelo rico, que conquistou, muitas das vezes, honestamente, com o esforço dele. Então, pessoal, eu estou aprendendo com os ricos, com os milionários. Estou lendo, estou assistindo palestras. Ainda não sou rico, não. Ainda não mudou nada, por enquanto, na minha vida financeira. Pelo contrário, eu estou investindo. Eu estou tirando do meu orçamento para gastar, para investir. Não é gastar, investir em curso, investir em aprendizagem, em compra de livros, investir em treinamento. E o que está mudando? A minha mente. Então, eu já conheci o marketing digital, marketplace, né? É uma boa para quem gosta de venda, gosta da área. Para mim, eu não me identifiquei com isso, mas eu já apliquei, já fiz venda, já vi que funciona, mas eu não me identifiquei. O que eu estou gostando é do marketing digital, aonde eu estou me aperfeiçoando para aprender a divulgar nas mídias, tráfego orgânico, tráfego pago. Isso está sendo tudo ainda novo na minha cabeça. Já fiz uma página no Facebook, já estou no WhatsApp, onde a minha ideia é mais conhecimento, menos entretenimento, onde eu vou estar vendendo cursos online para mudar a mentalidade das pessoas, para que no tempo livre dela, ao invés dela se entreter, ela venha buscar um conhecimento na área dela ou em algo que ela gosta. Por quê? Eu sei o que é você fazer e trabalhar no que você não gosta só para sobreviver, só para pagar conta. É muito ruim, entende? Então, quando eu mudei de área, quando eu fui para a área automotiva e eu comecei a fazer cursos nisso e a empreender nisso, eu fiquei muito mais feliz. Muito mais feliz na possibilidade de eu trabalhar e sustentar a minha casa e crescer fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Que é o que eu estou fazendo fisicamente hoje, onde eu trabalho no posto de gasolina e na minha folga, no meu tempo livre, eu vou e empreendo, troco óleo delivery na casa da pessoa. E agora eu estou entrando no marketing digital, que eu estou gostando, porque é o futuro, que é onde vai me dar a possibilidade de um tempo breve eu não ter que ser escravo do tempo. Porque se você tem um emprego físico, onde você tem que sair de manhã e chegar à tarde, você é escravo do tempo. O teu tempo é do empregador, entende? E eu não quero isso para mim. Mas, pelo contrário, em Gênesis 1:26 diz que Deus nos criou à imagem e à semelhança dele para dominar sobre tudo. Então, nós temos que dominar sobre o tempo, nós temos que dominar o dinheiro, nós temos que dominar tudo. Mas Deus não vai fazer eu dominar e nem você dominar se você não souber, se você não mudar sua mente, se você não estudar. Então, a primeira coisa que eu quero passar é que é possível. É possível, sim, você vencer. É possível, sim, você fazer o dinheiro trabalhar para você. É possível, sim, você ser um grande empresário, um empreendedor. Tudo é possível.
porém tudo é possível àquele que crê. Entende? Eu não cria. Eu sabia que era possível, mas eu não cria. Eu não cria porque eu não agia. Eu não fazia. Eu queria que Deus fizesse por mim aquilo que eu tinha que fazer. É isso que a maioria dos cristãos faz. Por quê? Ele tem aquela mentalidade que se ele ir para a igreja, se ele dá o dízimo, se ele dá uma oferta, né? Se ele crê na palavra de Deus, crede nos meus profetas e prosperareis. Se ele crer somente no profeta que está pregando sobre prosperidade, no outro dia a porta vai estar aberta. Não vai. Não vai, não. Sabe por que não vai? Porque o crer não é só na literatura, no mental. Não. O crer é no modo literal da palavra. Crer, fazer, ação. Você tem que agir. Você tem que mudar a sua mente, a sua cabeça, os seus hábitos, as suas atitudes diariamente. Então, quando eu comecei a estudar, eu ouvi essa frase. Tudo que você quer ser, alguém já é. Tudo que você quer ter, alguém já tem. Você só tem que trilhar o caminho que ele trilhou. Ou fazer muito mais do que ele fez para ser muito mais do que ele é e para ter muito mais que ele tem. Foi aí que a chave abriu. Eu falei, caramba. Então, e a palavra de Deus, ela diz isso. Para que nós, cristãos, nós viemos dar exemplo que se pedirem para a gente andar 1 milha, ande 2. Entende? Se pedir a túnica, dê a capa, que é para você dar o seu melhor, que é para você ir além, que é para você fazer mais do que incrédulo. Mas na realidade, na prática, isso não é a realidade. Na prática, isso não é real. A realidade é que o cristão, ele se apoia no lado espiritual, na salvação, ele se conforta, ele se acomoda, ele fica na zona de conforto dele, que está tudo bem, que Deus um dia vai fazer, e a vida financeira dele fica parada. E ele é humilhado por causa disso. E ele é desprezado por causa disso. E ele é pisado por causa disso. E Deus não pode fazer nada. Porque ele também crê em uma crença errada que diz assim: os humilhados serão exaltados. Eu também cria nisso. Os humilhados serão exaltados. Mas não é, a palavra não é essa. A maioria dos cristãos se apega nessa palavra. Os humilhados serão exaltados. E fica ali. Não, os humilhados, eles sempre vão ser humilhados. Enquanto eles não reconhecerem quem eles são, o que eles estão fazendo e para onde eles vão. Eles sempre vão ser humilhados. Os humilhados sempre vão ser humilhados. Porque enquanto eu era humilhado, eu sempre era humilhado. Eu só parava de ser humilhado quando eu tomava uma atitude, quando eu agia. Não é quando eu orava somente. É quando eu tomava uma ação. Sabe? Eu me revoltava não contra a pessoa que me humilhou, mas contra a situação. Contra a condição que eu estava vivendo. E agia. E quando eu me humilhava diante de Deus, essa é a palavra certa, irmão. Varão, general de guerra, você aí. Essa é a palavra certa. Eu não sei a sua condição. Eu sei, sim, que Deus ele vai mudar a sua vida. Quando você é humilhado, você fica insatisfeito. A sua insatisfação, ela é algo bom. Deus permite que você fique insatisfeito para você tomar uma ação. Ou você venha mudar a sua atitude, que a sua atitude venha a ser superior a todos daquela empresa, você venha a ser o melhor, ou você venha tomar uma atitude de sair para algo melhor. Você venha procurar. Você venha bater na porta. Bater e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Deus quer que você tome uma atitude. Você não fique acomodado ou com medo de perder o pouco. Entende? Não, você tem que ser fiel no pouco. Mas você não pode se apegar ao pouco, né, que você tem. Então,
Você tem que se humilhar diante de Deus. Você se humilha diante de Deus. É essa a palavra. Aqueles que se humilham diante de Deus. Você sofreu uma humilhação, você vai e se humilha. Fecha a porta do seu quarto e se humilha. Sabe? Limpa o seu coração. Confessa tudo para Deus. E pede direção a Ele o que você tem que fazer. Para não aceitar aquela condição de humilhação. Porque se você aceita a condição de humilhação, Deus não pode fazer nada por você, meu irmão. Essa é uma verdade. Quantas vezes eu aceitei situação de humilhação e Deus não fez nada? E Deus não fez nada por quê? Porque eu não agi a fé. Porque eu não criei. Entende? Eu não criei. Eu só fui para a igreja e orei. Eu só fui para a igreja e eu senti que Deus iria fazer e nunca fez nada não. Deus não age pelo sentimento, não. Deus age pela nossa ação, pela nossa fé. Fé sem obra é morta. Então a gente tem que agir depois de uma situação de humilhação. Entende? E é o que eu fiz e é o que eu estou fazendo. Então, quando você se humilha, quando eu me humilho, quando a gente se humilha, Deus ele nos dá a direção. Então Deus, ele já me deu a direção, que é para me enriquecer e te ajudar a te enriquecer. A gente vai enriquecer junto. A gente vai enriquecer junto. Eu vou passar para você tudo que eu puder para te ajudar. Aquilo que está dando certo, aquilo que dá errado, pelo menos comigo. Para que você não venha perder tempo, para que você não venha ficar que nem o povo lá no deserto, que é o que hoje acontece. O povo de Deus hoje é um caminho de um ano, leva a vida toda, 40 anos no deserto, por causa da desobediência, por causa do vitimismo, por causa da procrastinação, por causa da fé sem obra. Então, o povo padece por falta de obediência, de conhecimento. Como vai obedecer quem não conhece? Então nós temos que conhecer a Deus, o Deus da prosperidade. De repente, você conhece o Deus da salvação. Deus ele te salvou. Você conhece o Deus da libertação. Ele te libertou. Você conhece o Deus da família. Ele te deu uma família. Mas você tem que conhecer o Deus da prosperidade. Ou talvez você ainda nem conhece o Deus da libertação, nem o Deus da salvação e nem o Deus da família. Não tem problema não, meu irmão. Você vai conhecer. Mas você tem que priorizar a sua salvação. Espírito Santo. Seu coração limpo. Priorizou isso? Família e as demais coisas, que é a riqueza, que é o que a gente está falando agora. Então, quando você se humilha diante de Deus, Ele te dá a direção. Foi aonde a minha mente começou a abrir e eu comecei a estudar. As crenças limitantes foram saindo. Então, se eu vou te dar uma dica hoje, comece a estudar sobre marketing digital, que é um mundo, cara. É outro mundo. É um mundo onde tem várias profissões, vários segmentos, várias possibilidades, inúmeros meios de você estar aprendendo algo novo e, paralelamente, com o seu serviço ainda, usando um celular como esse que eu estou usando, você vinha estar ganhando dinheiro, vendendo produtos digitais ou vendendo produtos físicos, usando as redes sociais para você estar levando a sua mensagem, ajudando alguém, e você está vendendo algo, ajudando alguém e se ajudando. Entende? Mas como que você vai saber, como que você vai conseguir se você não se permitir estudar? Às vezes você fica habitolado só naquele seu mundinho, só naquilo que te ensinaram.
só naquilo que é para você fazer. Quando falam de prosperidade para você, você fala, não, isso não é para mim. Quando fala de vencer, quando fala... Aí você tem aquela crença limitante, que nem eu já ouvi muita gente falar para mim. Não, isso aí é luxúria, Leandro. Isso aí você vai perder a sua salvação. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado, varão. E não sei o quê. Não, meu amigo. Não. Você não conhece o Deus da prosperidade. Mas Ele te conhece. Ele sabe que a pessoa, seja ela quem for, porque Deus ele não faz distinção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está nem aí se a pessoa tem o título de pastor, de cristão. Deus não olha para título, Deus olha para o coração. Deus olha para a fé. Às vezes o incrédulo ele não tem fé para ser salvo. Ele é desobediente a Deus. Se ele morrer, né, pela ignorância dele, pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência dele de não reconhecer Jesus, ele vai para o inferno. Mas ele não abre mão da prosperidade. E ele, sem saber, ele cumpre princípios bíblicos, financeiramente falando. Por quê? Porque ele não é preguiçoso. Ele é igual a formiga. Ele trabalha direto, ele não é preguiçoso. Né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Entende? Ele valoriza o pouco que ele tem e ele investe. Enfim, ele parte para cima, ele não aceita a pobreza. Esse é o problema. O problema é que a maioria dos cristãos, eles aceitam a pobreza. Eles fazem acordo com a pobreza. E a pobreza é um espírito demoníaco. A pobreza ela é espiritual. Onde aprisiona a pessoa, onde ela impede que ela venha testemunhar Jesus, que ela venha glorificar Jesus. Principalmente no século XXI que a gente vive, onde o mundo é materialista. As pessoas não estão nem aí se você tem paz, se você dorme, se você foi curado, se você está salvo, que você é de Deus. As pessoas não estão nem aí. Elas estão aí se você comprou um carro novo, se você tem uma casa nova, qual é o seu emprego, se você está crescendo financeiramente. Porque conforme você cresce financeiramente, ela vai passar a dar ouvido àquilo que você fala sobre as outras áreas. Pegou a visão? Fora isso, vai ser difícil. Vai ser difícil. E tem muito cristão, tem muito irmão, tem muita gente que até tinha um coração puro, bom, mas devido à dificuldade, à humilhação, a tanto perseguição financeiramente, estão abandonando a fé, estão desistindo da fé, estão cansando. Porque eles não estão conseguindo ver resposta de Deus. Eles clamam, eles oram, eles jejuam, eles até choram na presença de Deus, se humilham do jeito deles, mas não se humilham do jeito certo. Se humilham sem atitude. E Deus não consegue responder. Deus não pode responder, porque Deus não age se a pessoa não agir a fé. E ela cansa espiritualmente e desiste da fé. Então, eu estou contando a minha história porque eu sei que é muito difícil. É muito difícil passar por problemas financeiros. Mas é possível vencer todos eles quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e se apega à nossa família. E abre a nossa visão para novas possibilidades, para novas coisas, que nem eu estou abrindo. Tá? Então leia livros. Leia o livro Mais Esperto que o Diabo. Muito bom. Uma Mente Milionária. Pai Rico, Pai Pobre. Trabalhe 4 horas por semana. E tantos outros livros que não me vêm na memória agora, mas que nesses 2 anos eu já li. Livros do Pablo Marçal. Pablo Marçal. Ele tem uns 7 livros. Eu li acho que uns 4 dele já.
Antimedo, muito bom. Antimedo. O pior ano da sua vida, muito bom. E não é só ler, é você ler e você mudar os hábitos. Isso que é difícil, cara. É muito difícil. Então, não adianta você ter só informação. Você tem que aplicar essas informações. Para você ter ideia, são 2 anos que eu estou fazendo isso. Eu ainda não tive resultado significativo financeiro nenhum. Nenhum. Mas eu já tive um resultado significativo na minha crença, na minha mente, nas minhas atitudes, nas minhas reações, na minha visão, cara. Sabe? Hoje eu creio de verdade que é possível enriquecer. Sabe? Eu creio, cara, de verdade. E eu fico feliz por isso. Porque isso é fé. Sabe o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam. Hoje eu tenho tanta certeza que eu já me considero um rico. Eu já me considero um rico. Aliás, eu já sou rico. Você é rico. Todo mundo que aceitou Jesus, todo mundo que anda com o Espírito Santo, que tem a salvação, Lázaro morreu pobre. Não morreu pobre, Lázaro? Mas ele era rico. Ele era o homem mais rico daquele lugar, daquele bairro, daquela cidade. Porque Lázaro foi para o seio de Abraão. Tanto que o rico também morreu e foi para o inferno. E Deus ele permitiu essa passagem para nos mostrar que a maior riqueza não é a financeira, mas que ela é extremamente importante. E os cristãos ignoram isso, a importância da prosperidade financeira. Por quê? Porque o rico, Deus não fala da vida do rico e nem da vida do Lázaro. Só fala que ele era mendigo, bem doente. Então, para você ver, Lázaro era mendigo, doente. Humanamente falando, ele não tinha exemplo nenhum. Ele não tinha autoridade nenhuma. Dificilmente ele ganhou alguém para Jesus. Dificilmente alguém deu ouvido a ele, pelo estado e pela condição dele. A única coisa que ele tinha era um coração rico, um coração limpo, um coração puro, uma alma limpa, aonde Deus ele levou, porque só os puros de coração verão a Deus. Então Lázaro era a prova que ele colocava Deus em primeiro lugar, mas ele não tinha fé, ele não tinha mais nada, ele só tinha um coração puro. Graças a Deus por isso. E tem muita gente hoje assim, ela só tem um coração puro, mas entende? Fica difícil Deus usar ela para alcançar outras pessoas, mas que ela permaneça assim, que pelo menos ela vai ser salva. Entende? E de alguma forma Deus vai usar o coração puro dela para alcançar alguém. Mas essa não é a vontade de Deus, que a pessoa permaneça naquela condição. Por quê? Jesus veio para que nós viemos ter vida e vida com abundância. Mendigar não é vida. Viver doente não é vida. Entende? Então, Lázaro morreu. Tinha um coração puro. Isso em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Rico não. Foi para o inferno. E olha o que o Espírito Santo ele falou comigo. Ele falou, poxa, Leandro, o certo é, a minha vontade hoje é que os Lázaros de hoje, eles observem o rico. Aprendam com o rico. Não a ganância, não a malícia, não. Mas aprendam a plantar, a prosperar, a ir para cima, a estudar, a sacrificar.
o lado de plantar de dia, de tarde e de noite. Porque o rico tinha muita coisa para ensinar com Lázaro. E o Lázaro tinha muita coisa para ensinar para o rico. Porque o Lázaro tinha um coração puro e o rico não. E o rico tinha a prosperidade e Lázaro não. Sendo que o rico ficou com o seu orgulho e o Lázaro com os seus medos. Os seus medos, os seus traumas, a sua preguiça, a sua incredulidade. Enfim, ele estava lá com o seu vitimismo, se vitimizando, né? Querendo que eu viesse fazer algo por ele do nada, como um mágico. Não, ele tinha que agir a fé. Ele tinha que fazer a parte dele, mas ele não fazia nessa questão. Então, eu não podia fazer nada, só esperar que ele morresse para recebê-lo aqui no seio de Abraão. Mas a minha vontade hoje é que os Lázaros de hoje, eles se tornem os ricos. E que os ricos se tornem os Lázaros. Que o rico tenha o coração de Lázaro e que os Lázaros tenham a prosperidade do rico. E os dois me sirvam junto. Os dois me sirvam. Os dois, tanto o rico quanto o Lázaro, me sirvam. E os dois cresçam junto, um aprendendo com o outro, prosperando nessa geração. Para alcançar mais almas. Para que aqueles que me servem prosperem e aqueles que são prósperos venham me servir. Então essa é a vontade de Deus. E hoje eu creio porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Por exemplo, você tem a certeza de algo que não chegou. Algo que não chegou porque está vindo da onde? Está vindo da parte de Deus. Está vindo da parte do reino. E isso serve para qualquer área. Por exemplo, se a tua libertação ainda não chegou, creia. Se o Espírito Santo ainda não chegou, creia. Qualquer coisa, se ainda não chegou, creia. Se você ainda não foi curado, creia que você é curado. Creia. Né? Creia. Já pense como, já sinta como, já haja como se fosse. Por exemplo, eu ainda não estou rico, mas eu ajo como se fosse. Eu monto na minha moto, é uma 125, vale 5 mil reais. Mas quando eu monto nela, parece que eu estou montando numa Harley Davidson, aquela grandona, confortável, que de vez em quando eu abasteço lá no posto, que tem até som. Eu monto nela e falo, oh meu Deus, obrigado, olha. E eu vou nela como se eu estivesse numa Harley Davidson. Oh, glória a Deus. E isso me alegra. E eu não fico só no pensamento e só no sentimento. Não, eu estou agindo todo dia para que isso aconteça. Quando eu olho para a minha garagem, eu vejo o carro, mesmo não tendo carro nenhum. Entende? Chega o carro lá para abastecer, fala, pô, é esse. Eu tirei foto do lado de um carro que vale R$500 mil. Tá aqui no meu celular. E eu olho para ele e falei, não, hoje isso é o meu sonho. Não é nem um sonho, é um objetivo. É a minha expectativa. Né? Amanhã, essa expectativa vai ser uma realidade. E eu vou alcançar coisas maiores. Pronto. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu já vejo que eu já sou rico e já estou rico, mesmo não estando. Isso é fé. Então, fé é a certeza de coisas que se esperam. Como você vai ter a certeza de algo que você está esperando que ainda não chegou? É porque você conhece aquele que prometeu, que é Deus, que é o teu Pai. Então você tem a certeza. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você ainda não está se sentindo assim, se você ainda não está pensando assim, por mais que você não tenha, então você não creu ainda. Mas não tem problema.
continue buscando a Deus, que você está no aprendizado da fé. Entende? Porque tudo o que aconteceu na minha vida foi pela fé. Eu me libertei pela fé, recebi o Espírito Santo pela fé, eu casei pela fé, tive um filho pela fé, porque a minha esposa, ela disse assim, ó, eu quero ter, Leandro, o nosso filho num hospital particular. Eu trabalhava de servente de pedreiro na época. Na minha mente, não tem como. Hospital particular, eu fiz o cálculo rápido, na época eu acho que ia dar uns 3 mil reais. Falei, eu ganhava 300 e poucos reais por mês, 400 e pouco, sei lá, na época. Fiz um cálculo rápido, falei, não tem como o meu cérebro falando, mas o meu coração e o meu espírito tem como. Tá ligado? O nosso filho vai nascer no hospital particular. Resumindo, se passaram, acho que 4 anos depois disso que ela me falou, o nosso filho nasceu, eu já estava trabalhando numa multinacional, aonde foi pelo plano. O meu filho nasceu num hospital particular, num quarto separado, onde tinha até uma cama para acompanhante, frigobar, onde eu dormia, onde eu vi o meu filho nascer, eu acompanhei o parto. Entende? E a fé que proporcionou isso, porque não tinha como. Mas eu já visualizei aquilo, eu já mentalizei aquilo, eu já senti aquilo, eu já criei. Falei, meu Deus, eu creio que vai acontecer. Como? Eu não sei. No decorrer do tempo o Senhor vai me falar. Entende? E aconteceu. Então isso é fé. Da mesma coisa hoje. Eu tenho certeza que Deus vai te prosperar. Eu tenho certeza que Deus vai te enriquecer. Vai te enriquecer. Sabe por quê? Porque a finalidade de Deus é salvar almas, ganhar vidas, restaurar vidas, libertar pessoas, restaurar casamentos. E com a sua vida próspera, isso é tudo que Deus já fez na sua vida vai ficar em evidência. As pessoas, elas não dão valor à libertação que Deus fez. O batismo com o Espírito Santo. Hoje você tem paz, você tem amor, você tem alegria, entende? As pessoas não dão valor a tudo que Deus fez até hoje nas áreas da sua vida, porque ela não consegue ver Deus na sua vida financeira. Mas quando elas começarem a ver, aí tudo que Deus fez vai ficar em evidência. Em evidência. Aí elas vão reconhecer o Deus que você serve e você vai ter a oportunidade de ajudá-las também. Entende? Então, fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza, mas eu estou esperando a prosperidade vir. Literalmente, eu ainda não sou milionário. Não está lá na minha conta R$1 milhão. Não está. Mas no mundo espiritual já está. Entende? É muito louco. Vai ficar mais louco ainda, olha só. E a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Por exemplo, você é convicto de um fato. Um fato é um fato, já aconteceu. Mas aconteceu aonde? Se você não está vendo. A sua carne não vê. A sua carne não desfruta. Mas o seu espírito já vê. Entende? No mundo espiritual já é um fato. A convicção de um fato que não se vê. Quem não vê? É a sua carne. Mas se você crê, vai chegar a hora que a sua carne vai ver. Porque a sua carne, a sua humanidade, o seu cérebro, ele não acredita na palavra de Deus. O seu cérebro não acredita na palavra de Deus. É por isso que você tem que mudar os seus hábitos. É por isso que você tem que ler a Bíblia. É por isso que você tem que ler livros. É por isso que você tem que estudar educação financeira, educação emocional. É por isso que você tem que estudar. Porque o seu cérebro, ele não acredita. Você estudando, o teu cérebro passa a assimilar aquilo que o seu espírito e a sua alma já creu há muito tempo.
porém não está vendo porque tem crenças limitantes. Então comece a estudar. Mas creia agora no seu espírito, creia agora na sua alma e escravize o seu cérebro à palavra de Deus. Se Deus diz que vai te libertar, então você já se libertou. Só é o tempo para que você veja e todo mundo veja. Se Deus disse que vai te usar, que vai derramar o Espírito dele, que ele disse que no final dos tempos derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. É o que está acontecendo. E o Espírito Santo ele vai vir sobre você. Ele vai te guiar, porque está escrito que é ele que nos ensina todas as coisas. Então creia nisso. Receba agora a libertação. Receba agora pela fé a libertação, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Receba agora a prosperidade, receba a cura, seja curado, meu irmão, independente da sua doença e da sua condição. Creia, por mais que os teus olhos não vejam. Porque eu, nesse exato momento, 2021, estamos em agosto, né? Agosto, dia 23, né? Eu não estou rico. Eu não tenho nenhum carro ali na garagem. Mas eu já vejo ele lá. Com o passar do tempo, eu vou ter um carro. Daqui a pouco eu vou ter outro carro melhor. Daqui a pouco as coisas vão começar a andar. É o tempo. Mas já aconteceu. Eu não estou ansioso mais. Eu não estou mais ansioso. Eu não estou mais preocupado. Não. Eu já creio. Eu já sou milionário. Um milionário do reino de Deus. Um cristão milionário. Isso é muito bom. Você também é, meu irmão. Então creia nisso. Quanto mais antes você crer, menos tempo vai demorar para você ver. E não fique preocupado com o tempo. Porque se você se preocupa com o tempo, isso prova que você não crê. O tempo não se preocupa. Entende? Só obedeça. Só todo dia dê o seu melhor. Faça isso que eu estou fazendo. Eu ouvi uma frase do Cortella. Cortella. Muito bacana ele também. Você pode estar seguindo ele. Cortella. Dê o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condição melhores para fazer melhor ainda. Dê o teu melhor. Sabe? É o que você tem. É isso aí. Dá graças a Deus. Seja feliz, seja fiel nesse pouco. O ser fiel no pouco é você ser grato àquilo que você tem, não estando satisfeito com a situação, buscando sempre melhor. É simples. Você está grato com aquilo, que nem eu estou grato com a moto. Fico grato a Deus. Mas eu não estou satisfeito. Entende? É por isso que eu estou buscando mais. A insatisfação nos leva a uma ação positiva. A insatisfação, demasiadamente, quando ela entra no coração, quando ela toma frente de Deus, ela gera uma ingratidão. A insatisfação toma conta de todo o corpo da pessoa, da mente, ela fica ingrata. Ela começa, ela olha para o melhor e despreza o que ela tem. Fica triste. Não. A insatisfação tem que ser para te tomar uma ação. Porque quando você age, você logo fica satisfeito. Porque você sabe que você está no caminho certo. E Deus ele pode fazer um milagre. É por isso que é bom servir a Deus. Deus ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer hoje, agora. Ou pode fazer daqui a amanhã, daqui a um mês. Tanto faz para mim. Eu não me importo. O que eu me importo é que eu venha dar o meu melhor todo dia. Todo dia dou o meu melhor. Fechou? Então tamo junto. Você tem 1 hora já de áudio. Se você ouviu esse áudio, é porque você realmente quer crescer. E eu vou estar fazendo vários outros, mostrando aí a minha evolução, mostrando experiências, marketing digital, e principalmente sobre fé, porque é cristão.
estão no marketing digital, iniciando no marketing digital. Então, como é um cristão, o cristão fala do reino de Deus, o cristão fala da fé, o cristão fala da palavra, o cristão fala de crescimento, de evolução. E estamos juntos, meu irmão, até depois do fim, como o Pablo Marçal ele fala. Tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Espírito Santo, eu não conheço essa pessoa, meu Deus, que assiste esse vídeo, mas eu conheço o Senhor. E tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor quer, meu Deus, que ela realize todos os seus planos, todos os seus sonhos, porque os seus sonhos, meu Pai, estão dentro dela. Os seus planos estão dentro dela. Tudo que ela quis ser, tudo que ela um dia almejou ser, tudo que ela um dia almejou ter, foi o Senhor que colocou dentro do coração dela. E teve horas que ela achou e ela teve certeza que era impossível ou não era para ela. Ah, isso não é para você. Falaram para ela assim: ah, isso não é para você. Você não vai conseguir. Ah, não tem como. E ela acreditou nessa palavra, nessa seta enviada pelo diabo. Meu Deus, mas que seja desfeito agora todos os laços, todos os males, todos os grilhões, e tudo que o Senhor um dia mostrou para ela, tudo que um dia o Senhor falou para ela que ela iria ser, que ela iria ter, ela terá. Pela fé, em nome de Jesus, porque as cadeias são quebradas, desamarradas, meu Pai, para que ela todo dia, dia após dia, tome uma decisão, mude seus hábitos, seus pensamentos, vá em direção, meu Pai, ao sonho que o Senhor colocou dentro do coração dela, que é ser cabeça, meu Pai, que é ter uma vida e vida com abundância. Eu declaro e determino e profetizo libertação, conversão, meu Deus, batismo com o Espírito Santo, cura, prosperidade, união na família, meu Pai, restauração de casamento. Eu libero, meu Pai, agora, meu Deus, o Teu Espírito, meu Deus, para agir no íntimo, no coração, na mente, na vida dessa pessoa. E que os Teus anjos, meu Deus, guerreiam, meu Pai, essa guerra. Porque eu apresento a Ti, meu Deus, os generais de guerra. Os generais de guerra, os Teus filhos, os Teus servos, as Tuas servas, para Te servir nesse fim. Porque o Senhor está voltando, meu Pai. E eu Te louvo por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente. E até o próximo vídeo. Cristão iniciando no digital. É cristão iniciando no digital. Não é iniciando na fé não, pessoal. Aqui já são mais de 15 anos servindo a Deus. Então eu tenho muita coisa para passar. Muita experiência. E conte comigo para ajudar vocês de alguma forma. De alguma maneira. Tá bom? Deus abençoe. Tchau. Gostou do vídeo? Comente, curta, compartilhe com um irmão. Para que ele venha estar assistindo. Só lembrando, a gente tem o costume de assistir vídeos curtos. Vídeos curtos. Vídeo de 3 minutos, de 1 minuto. É por isso que nas plataformas agora, no Kawaii, no TikTok, é 60 segundos, é 3 minutos. No WhatsApp agora tem a opção de você passar as coisas. Entende? É isso que o diabo quer fazer. Que as pessoas elas não tenham tempo para ouvir. Entende? Então, as palestras que eu ouço são de 2 horas, são de 4 horas, são de 1h30. Tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que é bom, que por detrás tem um espírito, tem uma luz, tem algo que vai mudar a nossa vida. Muitas das vezes, tem um sacrifício.
Igual esse vídeo aí, ó. Eu levei 1h09, nem parece. Para mim passou rapidinho. Entende? Mas é um sacrifício que eu faço. Porque enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu estou deixando de estar com a minha família. A minha família está lá na sala vendo o filme, né? Assistindo o filme, se entretendo. Né? Se entretendo. E eu estou sacrificando o entretenimento com eles para estar aqui com você. Entende? Por quê? Menos entretenimento, mais conhecimento. É menos, tá, pessoal? Não é para você parar de se entreter, não. Eu vou para lá agora. Acabar de assistir o filme com eles, comer uma pipoquinha. Mas eu vou estar aqui com vocês. Eu vou postar um vídeo por semana. Tá? Hoje é segunda-feira. Isso. Hoje é segunda. De início vai ser toda segunda. Conforme tiver o engajamento, tiver pessoas assistindo, perguntas, aí eu vou me envolvendo mais e vou passando mais para vocês dicas e daquilo que eu tenho feito, tá? Que tem funcionado, e se funcionou na minha vida, vai funcionar na sua, para que você seja testemunha de Cristo aonde você está. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Um abraço.